Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida do Homem e hoje nós estamos dando início às lições do segundo trimestre de 2021 da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos ver a lição de número 1, e deu dons aos homens. Muito bem. Nosso texto áureo diz: pelo que se diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios capítulo 4, versículo de número 8. Verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir a sua missão até que o noivo venha buscá-la. Nossa leitura bíblica está em Romanos, capítulo de número 12, versículos dos 3 ao 8, e 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículos do 4 ao 7. Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saibais com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. 1 Coríntios 12, 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então nós vamos estudar nesse segundo trimestre a questão dos dons do Espírito, que é repartido para a igreja conforme a necessidade da igreja. Na introdução dessa lição, o comentarista ele vai falar que os dons do Espírito nada mais são do que manifestações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, ou seja, não é de natureza terrena, é de natureza celeste, é de natureza espiritual. Sendo assim, eu não tenho como treinar pessoas para terem dons. Eu não tenho como desenvolver curso para que pessoas tenham dons. Dons são dádivas dadas por Deus de maneira sobrenatural. Então, esses dons que são concedidos à igreja são através do Espírito Santo de Deus. No primeiro ponto da lição, nós temos os dons na Bíblia. É importante nós lembrarmos que há uma diferença entre os dons vistos no Antigo Testamento e os dons no Novo Testamento. No Velho Testamento, nós vemos que havia ali uma disseminação entre reis, profetas e sacerdotes e algum outro tipo de pessoa específica que poderia ser incluída ali. Mas, quando nós falamos do Novo Testamento, nós vemos que os dons foram dados à igreja. Então, a igreja ela tem os dons de Cristo. Então, isso é importante ressaltar. No hebraico, nós vamos encontrar a palavra dádiva, que significa ali o ato de ser dado, ser doado a alguém uma coisa de forma voluntária. Então a pessoa não tem aquilo originalmente, ela recebe e passa a exercer. No ponto 2, nós vamos falar do Novo Testamento. Então o dom aparece com diferentes significados com que se relaciona o verbo grego didome. Esse verbo ele significa ali as diversidades dos dons. Então, se nós olharmos Filipenses 4,15, nós vamos ver que foi dada à igreja os dons. Dons de quê? Através de Cristo, para promover libertação do cativo, ministração de cura aos doentes, proclamação de salvação aos homens, tudo isto para a glória de Deus. No ponto 3,
nós sabemos que esses dons são uma dádiva para a igreja. Então, para que a gente entenda melhor, isso está dividido em 3 classificações: dons de serviço, dons espirituais e dons ministeriais. Tá? Isso aqui é apenas uma divisão a título de estudo, a título de didática, tá bom? Então, esses dons vão ser agrupados assim, e Paulo vai falar disso na carta aos Romanos e também em 1 Coríntios e também em Efésios. Síntese do tópico 1. Nas páginas do Novo Testamento, os dons estão à disposição de todos os crentes com o propósito de edificar a igreja. Nunca é para edificação própria, sempre é para a edificação da igreja. Ponto de número 2, os dons de serviços espirituais e ministeriais. Então, o primeiro ponto vai dizer dons relacionados ao serviço. Então, em Romanos 12, Paulo vai exortar a igreja, vai admoestar a igreja acerca destes dons, né? Então, nós vemos que havia igrejas que tinham dons, que tinham talentos, mas não havia uma utilização sábia destes dons, ou não havia uma utilização de maneira a beneficiar a igreja como um todo. Os dons não são para a minha edificação, nem são para a minha vanglória. Os dons são para a edificação da igreja, para socorro da igreja. Então nós olhamos para a igreja de Corinto e nós vimos que lá havia uma mistura de dons, com uma mistura de um culto místico, com base na cultura grega que influenciava aquela cidade. E então talvez isso tenha prejudicado a percepção dos coríntios. E Paulo vai justamente atuar nessa listagem de dons para reorientar o povo. Acerca dos dons ministeriais, a epístola de Paulo aos Efésios vai classificar como quem faria parte desses dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, né? E todos eles com uma única finalidade. Qual a finalidade? De cuidar da igreja, ensinar a igreja, orientar a igreja, edificar a igreja. Nunca é por mim nem para mim, sempre é por Cristo, para Cristo e para a igreja de Cristo. Então essa edificação deve ser feita para a igreja de Cristo, sempre, 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 sempre. Já os dons espirituais, eles estavam ali separados como palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, cura, operação de maravilha, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua e interpretação de línguas. Então ele faz essa divisão apenas para facilitar a questão do estudo, da análise, tá bom? Síntese do tópico 2. Nenhum membro do corpo de Cristo é autossuficiente. Dependemos de Cristo, assim como dependemos uns dos outros, para que a igreja, o corpo de Cristo, seja edificado pelos dons ministeriais e necessário que eles sejam utilizados para os benefícios de todos. Eu não tenho nenhum motivo para me vangloriar por qualquer talento que eu tenha dado por Deus. Primeiro, porque não é meu. Segundo, porque assim como Ele deu, Ele pode tirar. Terceiro, porque Ele deu para crescimento da igreja, não minha própria exaltação ou meu próprio destaque. Quem tem que se destacar é sempre Cristo. Quando fazemos alguma coisa, não fazemos porque somos bons ou porque somos melhores, mas fazemos porque Deus assim nos permite fazer. Lembre-se sempre disso. Terceiro ponto, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais, né? 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, nós encontramos lá esse tipo de problema na cidade de Corinto. Então veja, o que é que os crentes pentecostais tendem a se achar superiores uns aos outros? É uma verdade, não absoluta, mas é uma realidade de alguns lugares, de algumas pessoas. Tem gente que se acha melhor. Irmão, tem gente que se acha melhor porque tem uma coisa melhor materialmente falando. Imagine se ele tem uma coisa espiritualmente falando. Aí pronto, aí
a santidade sobe a cabeça e ele só anda porque ainda não aprendeu a voar. Então, isso é perigoso. 2. Diversidade dos dons. E o que mais chama a atenção na lista dos dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12 não são os 9 dons, mas a diversidade deles, né? Os dons são dados por Cristo, pelo Espírito de Deus. E cada dom tem origem no Espírito de Deus. Os dons podem ser diferentes, mas a origem é a mesma. Eles fluem do mesmo lugar, sempre do Espírito de Deus. Então, há uma origem comum dos dons. E por que são diferentes? Porque Deus ele usa cada um de uma forma diferente, de uma maneira diferente, conforme aquilo que o Espírito lhe concede, sabendo das suas limitações, das suas capacidades e das suas fragilidades. Terceiro, autossuficiência e humildade. É importante sabermos que ninguém, absolutamente ninguém, é autossuficiente. Não importa quem seja. Não importa o cargo que ele ocupe, a função que ele exerça, não importa o dom que ele tenha. Ele não é autossuficiente. Ele é dependente de Cristo. Eu sou a videira, vós sois as varas. Se as varas estiverem ligadas na videira, essas varas produzirão. Mas não porque são varas, e sim porque estão na videira. Então veja que a origem de tudo é por Cristo para Cristo. Não é por mim, não é por você, é por Cristo. Então, se eu estou na videira, você está na videira, glória a Deus. Ah, eu tenho os 9 dons, glória a Deus. Mas você não é autossuficiente. Você não é melhor, você não é superior. Você é um instrumento nas mãos de Deus e precisa se comportar como tal. E tem que ter essa humildade. Então, estes dons são para que eu ajude a Igreja de Cristo a prosperar, a vencer, a estar de pé. Síntese do tópico 3. Não existe um dom mais importante do que o outro. Todos vêm de Deus e são úteis para a edificação do corpo de Cristo. Então não há ninguém melhor ou pior por ter um dom X, Y ou Z. Os dons são para crescimento, edificação e manifestação da glória de Deus na igreja. Se você tem um dom, se você tem um talento, saiba, não é mérito seu, não é destaque seu, não é uma ação que você construiu, é uma graça de Deus sobre a sua vida para que você seja um instrumento para a edificação da igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.